Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda parte da aula de problemas com conjuntos. Na primeira parte, foi abordado problemas onde havia apenas dois conjuntos. Nessa aula, nós iremos fazer uma abordagem onde os problemas envolvam três conjuntos. O primeiro problema que aparece, para a gente dar o pontapé inicial nessa aula, é o seguinte. Uma editora estuda a possibilidade de lançar novamente as publicações de 3 livros. Para isso, efetuou uma pesquisa de mercado e concluiu que em cada 1.000 pessoas consultadas, 600 leram o livro A, 350 leram o livro B, 320 leram o livro C, 100 leram os livros A e B, 150 leram os livros A e C, 100 leram os livros B e C e 20 leram os 3 livros. Quantos leram somente um único livro? Bem, assim como eu falei na aula de problemas com conjuntos, quando havia dois conjuntos apenas, a primeira coisa que se deve fazer é separar as informações que estão no enunciado, para não se tornar cansativa a leitura. A gente separando, a gente tem uma visão mais ampla daquilo que o enunciado está pedindo. Então, separando as informações, nós temos que 600 leram o livro A, 350 leram o livro B, 320 leram o livro C, 100 leram os livros A e B, 150 leram os livros A e C, 100 leram os livros B e C, 20 leram os 3 livros. E agora, a gente já separados os dados, a gente começa a preencher nosso diagrama. Vamos começar, assim como nós fazemos com o problema com dois conjuntos, pela interseção. A diferença é que no problema com dois conjuntos, nós temos uma única interseção. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4 interseções. E por qual começar? A gente procura começar pela interseção dos 3 conjuntos, que no caso aqui está representado pelos 3 livros. Então, 20 é a interseção dos 3 conjuntos. E a partir daí eu preencho as outras interseções até chegar nos diagramas maiores. Tá? E por onde começar as outras interseções? Não tem uma escolha. Eu vou seguir o caminho de baixo para cima. Tá? Então vamos lá. 100 leram os livros B e C. A interseção do B e C está aqui. Bom, não significa dizer que 100 leram somente os livros B e C. Significa que 100 pessoas leram os livros B e C. Mas nesse grupo, subentende-se que também tem aquelas pessoas que leram os livros A, B e C ao mesmo tempo. Então, para preencher esse espaço onde está o pontinho vermelho, eu vou descontar esse grupo que já leram os 3 livros, porque eu só quero os 2 livros. Quem leu somente o livro B e o livro C. Então, 100 menos 20, 80. E esse processo eu vou fazer para as outras interseções. Como? 150 leram os livros A e C. A e C está aqui. 150 leram os livros A e C. Como eu tenho 20 aqui que leram os livros A, B e C, eu vou descontar esse grupo. Então, 150 menos 20, 130. A e B. 100 pessoas. Como já tenho 20, 100 menos 20, 80. E agora eu vou preencher nos outros diagramas. 320 leram o livro C. Ele não fala que leram exclusivamente. Então, vou descontar mais uma vez a interseção. Então, tenho 80 mais 20, 100. 100 mais 130, 230. Então, tem 320 menos 230. 350 leram o livro B. 350 menos 180 dá 170. 600 leram o livro A. 600 menos 230. Da onde saiu esses 230? 80 mais 20 dá 100. 100 mais 130, 230. Então, agora eu tenho no grupo A aqueles que só leram A, aqueles que só leram C, aqueles que só leram B. Tem os que leram A, o B e C. Tem os que leram A e B, tem os que leram A e C. E tem aqueles que leram os 3 livros. Voltando, depois disso, nosso diagrama pronto, a gente volta na pergunta inicial. Quantos leram somente um único livro? Quem somente leu um único livro? Quem leu somente A, quem leu somente C, quem leu somente B. Então, isso resulta em 630 pessoas. Na segunda questão, nós temos o seguinte. 3 candidatos A, B e C concorrem à presidência de um clube. Uma pesquisa apontou que, dos sócios entrevistados, 150 não pretendem votar.
dentre os entrevistados que estão dispostos a participar da eleição, 40 sócios votariam apenas no candidato A. 70 votariam apenas no candidato B, 100 votariam apenas no candidato C. Além disso, 190 disseram que não votariam em A, 110 disseram que não votariam em C, e 10 sócios estão na dúvida e podem votar tanto em A quanto em C, mas não em B. Finalmente, a pesquisa revelou que 10 entrevistados votariam em qualquer candidato. Com base nesses dados, pergunta-se: quantos sócios entrevistados estão em dúvidas em votar em B ou em C, mas não votariam em A? Letra B. Dentre os sócios consultados que pretendem participar da eleição, quantos não votariam em B? Bom, gente, só em ler a questão, ela já torna-se cansativa. Aí está um motivo para a gente pegar já as informações e separá-las, tá? Porque não fica tão cansativa. É você ter a visão do que foi falado e ir preenchendo os diagramas, conforme for conveniente. Então, as informações que eu tenho estão todas aqui. 150 não pretendem votar, 40 sócios votariam apenas no candidato A, 70 votariam apenas em B, 100 disseram que votariam apenas em C, 190 disseram que não votariam em A, 110 disseram que não votariam em C, 10 sócios estariam na dúvida e podem votar tanto em A como em C, mas não em B. 10 entrevistados votariam em qualquer candidato. Bom, vou pegar todas essas informações e vou preencher os diagramas, tá? E depois a gente volta nas perguntas que fazem parte do enunciado. Bom, primeiro que eu vou preencher são os 150 que não pretendem votar. Se eles não pretendem votar, eles não estão inseridos em nenhum dos grupos que representam os candidatos. Repara o seguinte: quando eu falo do candidato A, 40 sócios votariam apenas em A. Bom, se ele votaria apenas em A, esse apenas apresenta o sentido de exclusividade. Então, o que isso traz para a gente num problema com diagramas? Quando fala em exclusividade, significa que esse valor é exclusivo de um conjunto, ou seja, eu não preciso descontar dele as interseções, como foram feitos nos exercícios anteriores. Assim como 70 votariam apenas em B, também é exclusivo de B. 100 disseram que votariam apenas em C, também é exclusivo de C. Em nenhum momento ele fala 40 votariam no candidato A. Se ele falasse 40 votariam no candidato A, daria uma interpretação a dizer que desses 40 ainda existe gente que poderia votar em outro candidato. Mas quando ele fala apenas, é a mesma coisa que exclusivo. Então, eu não preciso descontar a interseção dele, caso haja. Então, não tem mais o que preencher. Vou ver se tem alguma interseção dos três para continuar preenchendo. 10 entrevistados votariam em qualquer candidato. Votar em qualquer candidato significa que votariam em A, em B ou em C. Então, essa é a nossa interseção dos três candidatos. 10 sócios estão na dúvida e podem votar tanto em A como em C, mas não em B. Quem é a pessoa que vota em A, em C e não vota em B? É esse cara aqui, que é a interseção do A com B. E agora fica faltando preenchermos a interseção de A com B e de B com C. Vamos lá ver como é que a gente pode resolver isso. 110 disseram que não votariam em C. Bom, quem são as pessoas que não votariam em C? São aquelas que votariam em A, em B ou votariam em A e em B. Então, eu vou usar essa informação dos 110 disseram que não votariam em C para calcular essa interseção entre A e B. Como isso? A interseção com B, que é justamente o que eu quero calcular, é o total de pessoas que não votariam em C, 110, menos a soma dos que votariam somente em A, mais os que votariam somente em B. Então, eu vou ter 110 menos 70 mais 40 dá 110. 110 menos 110 dá 0.
Então, por um acaso, eu não tenho interseção, não tenho pessoas dizendo que vão votar tanto em A quanto em B, tá? Nessa pesquisa. O mesmo processo eu vou fazer para calcular a interseção de B e C. B interseção com C é aqueles que disseram que não votariam em A, porque quem não vota em A, vota em quem? Ou vota em B, ou vota em C, ou podem pensar em votar tanto em A quanto em B. A única coisa que não acontece é votar em A. Então, 190 que disseram que não votam em A, menos aqueles que só votam em C, aqueles que só votam em B. 190, 100 mais 70 dá 170, 190 menos 170 dá 20. Então, todo o meu diagrama está preenchido, ok? Agora eu vou pensar nas perguntas iniciais. A primeira pergunta é: quantos sócios entrevistados estão em dúvidas entre votar em B ou em C, mas não votariam em A? Quem votaria tanto B em C estão em dúvida, mas não votariam em A? É justamente essa interseção que nós acabamos de calcular. Então, 20 sócios. A segunda pergunta é: dentre os sócios consultados, que pretendem participar da eleição, quantos não votariam em B? Quem são aqueles que não votariam em B? São os que votam somente em A, são os que votam somente em C e são aqueles que podem votar tanto em A quanto em B. Ou seja, 40 mais 10 mais 100, 150 sócios. Na última questão, nós temos que, em uma pesquisa de opinião, foram obtidos esses dados. 25% dos entrevistados preferem o carro da marca A, 54% dos entrevistados preferem a marca Y, 35% preferem o carro da marca Z, 11% dos entrevistados preferem o carro da marca X e Y, 14% preferem X e Z, da marca X e Z, 12% preferem os carros da marca Y e Z, 8% dos entrevistados preferem os 3 carros, 120 entrevistados não preferem nenhum dos 3 carros. Bem, essa questão, diferente das outras, ela não está em texto corrido, já estão os dados todos separados. Então facilita bastante a forma da gente preencher o nosso diagrama. E tem uma pergunta: considerando esses dados, é correto afirmar que o número total de entrevistados foi. Então, tem que usar essas informações para saber qual foi o número total de entrevistados dessa pesquisa. Preenchendo o nosso diagrama, nós temos o seguinte. Bom, primeiramente, para poder resolver essa questão, a gente vai pensar nela como sendo, ao invés de porcentagem, vamos pensar em número, tá? Vamos preencher unicamente como sendo números normais. Não vamos pensar em 25% ou 54%, vamos pensar em números, tá? Vamos preencher como se fossem números, mas no final a gente vai lembrar que tudo isso é uma porcentagem e a soma total de uma porcentagem sempre vai ser 100%, tá? Então, começar preenchendo aqui nosso diagrama, eu vou começar com uma pessoa, com um grupo que não prefere nenhuma das 3 marcas, que é aquele grupo excluído do diagrama, tá legal? Vou preencher da mesma forma, verificar se tem uma interseção das 3. Tem ali 8%, que pra gente aqui vai ser apenas 8. Vou preenchendo as outras interseções. 12% dos entrevistados, a marca Y e Z. Y e Z está aqui. 12%, mas eu já tenho 8, então faltam 4. 14% X e Z. X está aqui, Z está aqui, a interseção é aqui. 14 menos 8 dá 6. 11% de X e Y está aqui. Se eu já tenho 8, faltam 3. 35% dos entrevistados da marca Z. Marca Z, eu já tenho um total de 8 mais 4, 12, 12 mais 6, 18. Para chegar a 35, faltam 17. Marca Y, 54. Essa marca aqui. Mas eu já tenho 8 e 4, 12, com 3, 15. Para chegar a 54,
39, 54 menos 15. 25% da marca X. 25% eu já tenho 6 e 8, 14, 14 mais 3, 17. Para chegar a 25, faltam 8. Então, todo o meu diagrama está preenchido. Bom, o que significa preencher esse diagrama? Significa que todo mundo somado aqui prefere uma marca, tá? Vamos ver quanto é que dá esse total aqui daqueles que preferem um carro. Somando todos esses valores, eu tenho 85 ou 85%. Bom, se 85% gosta de alguma marca dos carros que foram apresentados, num total de 100%, significa que 15% não gosta de nenhuma das marcas. Bom, e o que tem a ver isso com o nosso problema? Não tem um grupo aqui que não gosta de nenhuma das marcas? Então, nesse problema aqui, que foi apresentado, esse grupo que não gosta de nenhuma das marcas refere-se a 15% do total. Tá? Então, nós vamos usar essa informação para achar o número total de pessoas. Então, eu tenho que 15% de x é igual a 120. 15% ou 0,15. X é igual a 120 dividido por 0,15, que dá 800. Então, significa que o total de pessoas entrevistadas foram de 800 pessoas. Repare, todo o cálculo foi feito com números normais, sem considerar a porcentagem, tá? Números inteiros. E só no final eu usei o conceito de porcentagem, como eu falei no início. A gente vai fazer com os números, mas no final a gente vai lembrar que é uma porcentagem e lembrar sempre que a soma de uma porcentagem é igual a 100%. Tendo feito isso, eu consegui achar a porcentagem do grupo que não gostava de nenhuma das marcas. Essa porcentagem foi igual a 120. Os 15% que não gostava de nenhuma das marcas está representado aqui pelo número 120, que foi dado no enunciado. E a partir daí eu achei o total de pessoas. Bem, vamos chegando no final dessa aula. Espero que todos tenham gostado e até a próxima.